mesmos fabricam, zumbindo a luz dourada do sol, símbolo sagrado da eternidade. Então, o poeta Benjamin eu conheci ainda quando minha mãe trabalhava na prefeitura, né? Para mim sempre foi uma fonte de inspiração. E com o passar do tempo, né, a amizade, né, que eu tinha ele como, digamos assim, meu querido, meu velho, meu amigo. Uma frase que eu não esqueço nunca, ele dizia vocês comungam das minhas alegrias e partilham as minhas tristezas. Meu tio, eu lembro dele sempre com aquele livrinho embaixo do braço, sabe, todo de paletó, o sol podia estar quente como for, estava sempre de paletó e vivia sozinho. Era uma pessoa muito assim, isolada, gostava muito assim da solidão, tipo assim. Como é que a senhora chama ele? José de Beijo, porque o apelido dele é José, né? Aí chamavam ele Zé de Beijo, outro chamava Benjamin. Por quê, Zé de Beijo? Deve ser apelido, né, Paulo? Apelido. Eu quando criança eu morei ao lado da casa dele. Então assim eu conheço, eu via, muitas vezes eu presenciava ele no finalzinho da tarde, sentado numa cadeira de balanço, lendo os livros dele. E eu ainda quando criança não imaginava que um dia eu poderia estar contando através do meu trabalho a história desse grande poeta pilarense, que foi o José Benjamin. Eu acho que o artista ele vive por essa causa. Do que adianta você lutar tanto para construir uma história e as pessoas não contarem ela lá na frente? Benjamin era aquele que andava, digamos assim, perambulando pelas ruas de Pilar. E sempre assim, vivia para fazer aquilo, o que ele mais gostava, que era escrever livros, sabe? Eu achava assim, ele muito eclético, né? Ele fazia poemas, sonetos, acrósticos. Ele carrega um pouco dos escritores de épocas passadas, né? Como Graciliano Ramos, Jorge de Lima, né? O Acendedor de Lampiões. Na questão da poesia, né? Da rima, não considerava, digamos assim, um cordelista, né? Ele não era, digamos assim, de fazer uma rima de cordel, né? Justo se torna o seu belo exemplo, o que bem traduz o seu engrandecimento. São estes os fatores que eu contemplo, é este o meu pronunciamento. Nesta fase verdejante e sonhadora, suscitando-lhe experiência consagradora, orgulhando-se do brio e da sua integridade. Por onde ele andava, eram aquelas pessoas que ele gostava, que tratava ele com carinho, ele estava sempre procurando fazer alguma homenagem para essas pessoas. Ele fazia aqueles acrósticos, aquelas mensagens, e colocava essas mensagens nos livros, né? E era uma forma também de ele ganhar o apoio financeiro para poder publicar, né, esses livros. E o José Benjamin era uma pessoa que sempre lia. Se você for ver as fotos mais ilustres, sempre sentar na praça de um banco, com a perna cruzada, ou lendo um jornal, lendo um livro, ou rabiscando, né, algum poema, alguma obra. E sempre gostava de estar ali onde a gente chamava ali a loja da Laodiceia, né, na esquina, onde hoje a loja é sofisticada, na esquina
da Praça da Matriz. Ali era um dos pontos dele que ele gostava de sentar, né, e para escrever. Oh, Pilar centenária, como és tão bela! Lá do alto contemplo da lagoa o brilho, osculando a ribeira, qual a mãe o filho, em noite de vigília acaricia e vela. Tens a mesma manguapa, aquela que quando o menino ouvia o estribilho, água em rebuliço como se um cantarilho agitasse as barbatanas e natasse nela. Teu ocaso é mais belo, o sol tem mais rubor, a lua lá no céu, num gesto de amor, em raios argênteos salpica os coqueirais. Recebe os versos desse vate louco. O que disse de ti, ó Pilar, é muito pouco, porque tu mereces um soneto a mais. Isso ele dizia no final de qualquer discurso, né? Pilar, linda terra e altaneira, berço de sonho de beleza mil, amo seu céu cor de anil, fonte de luz da raça brasileira. É o momento que ele escreve 10 livros, em que está sempre exaltando a cidade do Pilar e outras experiências, como ter sido vereador, Coroinha, que é a igreja matriz da cidade, é uma grande referência, e ter fundado tantas instituições. Isso mostra que ele sempre teve voltado com isso. Reafirmar, criar essa identidade. O que é o Pilar? Ele produziu o hino da cidade do Pilar em 1972, mas junto com o maestro Benedito Clemente. O diferencial do poeta, né, que as pessoas procuravam onde e ele ia buscar certos tipos de palavras, que às vezes a gente lia, mas rapaz, vamos saber que palavra difícil é essa, né? O que causou estranheza é pelo fato, com pouco conhecimento, vamos dizer assim, acadêmico, a riqueza em suas palavras, em sua mensagem. Então isso me chama muito a atenção sobre refletir como acadêmico o que eu estou produzindo de fato. Ele, com um conhecimento, vamos dizer assim, limitado para a época, me deixou uma riqueza. Quando eu trabalhei essa projeção, eu tentei trazer todo esse detalhe da história, né? Para que as pessoas, quando realmente olhassem para essa projeção dessa escultura, entendessem que ali realmente tinha uma história, que tinha um sentimento. Take 9. A vaidade é a loucura da vida. Take 9. Não sei por que tanta imponência apodera-se de sua pessoa, que a tenho como gente boa, mas que ouça minha indulgência. Serão as jogadas daqueles assegurados trunfos que lhe faz desvanecer tantas vezes. Porém saiba que a embriaguez dos triunfos transformam-se nas amarguras dos reveses. Peço-lhe que não vá ficar ofendida, nem tampouco sinta desprazer, mormente nesta fase sonhadora. Apenas escute a minha palavra tradutora daquilo que eu tinha a lhe dizer. A vaidade é a loucura da vida.
Quando lançava os seus livros, saía de porta em porta, ia a Maceió. Muitas vezes não tinha o valor devido, principalmente dos poderes públicos na época. Eu me refiro porque quando a gente criou o primeiro baile das personalidades, eu tinha colocado o poeta como um grande homenageado. O prefeito da época retirou o nome dele da homenagem. Eu me recordo muito que eu acho que foi uma das maiores tristezas da vida do poeta. Ele seria um homenageado e no dia tiraram ele daquela lista. Então, assim, o meu convívio com meu tio, a infância, a adolescência, eu não tive tanto convívio com ele. Eu só vinha assim mais assim conviver com meu tio a partir do momento em que ele assim foi, já a idade passou, não é? E ele foi ficando doente. Foi como eu fui me aproximar mais do meu tio. Foi nessa fase assim, mais da doença dele, não é? Mas ele foi muito resistente, queria uma pessoa para ficar com ele, para cuidar dele. Quando eu vinha trabalhar, eu digo, seu Zé, estou aqui na porta, vem abrir. Tinha muito tempo que ele fingia, para não abrir. Depois ele vinha, abria a porta, aí eu ia fazer a mesma coisa. Cuidava no almoço dele, depois que eu cuidava no almoço dele, aí eu mandava ele tomar banho. Seu Zé, vamos tomar banho. Ele está doente. Ele está doente. Aí eu disse, não, o senhor não está doente, não, o senhor está bom. Vai tomar o seu banho. Aí ele tomava o banho dele. Vai chamar o Sérgio? Eu digo, só vou chamar o seu Sérgio se o senhor tomar banho. Se o senhor não tomar banho, não vou chamar o seu Sérgio. Estive na véspera, ele faleceu na casa dele, né? Ele disse assim, reta final, já tá bom, já deu. E no dia seguinte a gente soube da notícia, não é, que ele tinha falecido. Ele sempre dizia, tem esse detalhe também, ele sempre dizia, quando ele morresse, iam tirar ele por cima das telhas. Foi esse detalhe que ele passou para mim. Aí quando eu cheguei para trabalhar, aí eu, seu Zé, seu Zé, bati assim na perna dele, estava todo duro. Já tinha morrido, tinha falecido. Cheguei lá que eu fiquei sabendo, né, que ele estava, não tinha mais o que fazer. Vamos providenciar, não é, o sepultamento, né? Ficou aqui na Casa da Cultura, o corpo, né? Aí passou a noite e teve no outro dia. E assim foi. E até hoje resta só a saudade, né? E o orgulho, né? Pela pessoa que ele foi, a humildade, né? E uma pessoa inteligente, uma pessoa que fez tudo assim, fez muito pela nossa cidade, né? Ajudou a nossa cidade, o nome da nossa cidade ser divulgado, né? Ultrapassar assim, né? Todo o Brasil conhecer nossa cidade e ele também contribuiu para isso, né? Porque eu costumo dizer que a arte ela é uma expressão do coração do artista para o público. Então, imagina assim o impacto que foi para mim quando eu recebi a notícia que tinham destruído um dos trabalhos que eu fiz, que foi a projeção. Mas a gente está lutando aí, estamos trabalhando na restauração dessas esculturas. Com certeza o local vai voltar a ganhar vida novamente. Como foi dito por algumas pessoas, que era um dos pontos turísticos mais bonitos aqui do município, né? Eu acho que ele deveria ser melhor reconhecido. Por exemplo, muita coisa eu aprendi sobre a minha carreira docente com os meus professores que já estão para se aposentar. Não estão nos livros, não estão num texto acadêmico. E é um modo que, se eu não valorizo eles agora, eu não tenho que esperar um caixão, esperar morrer para valorizar. Porque perdeu o sentido.
E o que eu aprendi? De uma coisa eu tenho certeza, ele foi muito valorizado pelo povo do Pilar, né? Lá perto de falecer, né? Homenageado, foi homenageado em vida, né? Que eu vi a situação dele depois de fundar a academia, né? Qualquer casa que ele morava, estava a Academia Pilarense de Letras. Quando ele faleceu em 2013, eu fui tocando barco. Aí a partir daquele ano, aí a academia passou a ter um prédio, né, para funcionar a sua sede. Me chama muito a atenção porque ele falece em agosto e aí a biblioteca é inaugurada justamente em dezembro de 2013. Então acaba sendo uma grande providência, que é justamente um equipamento voltado para a educação, formação continuada, levasse o nome do poeta. E a biblioteca acaba tendo essa responsabilidade, inserir o novo no velho. Isso é importante demais para o artista, né? Poder ser lembrado lá na frente, porque o artista ele não quer morrer, ele quer se tornar eterno, né? E é justamente isso, aquilo que a gente traz para as pessoas. A nossa obra, ela não é apenas aquilo que a gente pinta ou aquilo que a gente mostra pelas nossas mãos. É aquilo que a gente significa também na vida das pessoas. E essas pessoas que a gente conheceu lá atrás, que eu tive o privilégio de conhecer, eles me ensinaram como pessoa, como artista, como poeta, né? Eu estou aqui hoje porque eles fizeram parte da minha vida, mostraram um caminho e eu vi que através deles seria possível seguir esse caminho. Eu gostaria muito da alegria que ele tinha com a família, né? Ele sempre dizia, minha confiança é você, Miri. Você é a minha confiança. Outra pessoa não, mas você é a minha confiança em tudo. Falou muitas vezes que eu era a célula viva da alma dele. Você é a célula viva da minha alma, sabe? Isso aí marcou, né? Porque me marcou muito isso aí, né? Eu digo, que bom. E o Senhor também, seu Zé, eu amo o Senhor também é a célula viva da minha alma. Agora eu não consegui traduzir isso para ele assim, dessa forma que está eu. Eu amo o Senhor, agora ele foi forte e profundo, né? Você é a célula viva da minha alma. E agradecer a ele por tudo que ele fez, não é? Né? Ter demonstrado esse amor que ele sente pela cidade nas obras dele. Exatamente, é esse mesmo, esse empirismo, essa experiência de vida dele é o que impacta, o que transforma Pilar no que é hoje, que vem se destacando pela sua identidade hoje, a cultura do Pilar. O poeta Benjamin, para mim, foi um mestre, um professor de literatura. Então a gente não pode deixar esse legado, que se aprendeu com o poeta Benjamin morrer, né? Não sei quantas almas tenho. Cada momento mudei. Continuamente me estranho, nunca me vi nem me achei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente não é quem é. Atento ao que sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu. Sou a minha própria paisagem. Assisto a minha passagem, diverso, móvel e só. Não sei me sentir onde estou. Por isso, alheio, vou lendo como páginas meu ser. O que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Noto a margem do que li, o que julguei, que senti. Releio e digo, fui eu. Deus sabe por que me escreveu.